Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais. Muito obrigado por estar assistindo a mais uma apresentação de um estudo sobre o nosso tema, como lidar com seus sentimentos e suas emoções. Muito obrigado também aos novos inscritos. E queremos hoje prosseguir. Na semana passada nós já falamos a respeito do tema o que é necessário para ser feliz, e vimos que, basicamente, a pessoa precisa de Deus e cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Outros fatores são muito importantes para complementar, mas se eu tenho Deus, ou como diz o salmista, quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Então, mesmo se os outros fatores faltarem, eu ainda tenho motivo para ser feliz quando ando com Deus e cumpro o seu propósito. Hoje queremos começar a falar sobre o tema quando o passado incomoda. Pode haver algumas razões pelas quais a pessoa fica presa no seu passado. Uma delas é por causa de pecados cometidos. Pecados não resolvidos, não confessados, podem trazer para a pessoa um sentimento de culpa muito grande. Por outro lado, também pode acontecer que a pessoa sofreu muitas injustiças que marcaram a sua vida. E essas injustiças já podem chegar do período pré-natal. Uma criança grava na sua memória experiências mesmo antes de nascer, e essas experiências podem ser boas ou ruins e podem marcar a vida da pessoa para o futuro. Eu nunca vou esquecer, numa certa ocasião, aplicamos um teste HTP para uma criança. Esse aqui é apenas um desenho de ilustração, não é o original. Então ele desenhou uma família, pai, ele no meio, a mãe e o cachorro, conforme ele também fazia parte da família. O que chamou a atenção é que no outro lado ele desenhou uma árvore, atrás da árvore mais uma figura masculina. Eu perguntei, quem é essa figura? Ele disse, esse aqui é o outro pai. Mas que outro pai? Ele dizia, não sei, eu não conheço, mas eu sei que existe um outro pai. Naturalmente, isso me chamou a atenção. Eu chamei o casal para uma conversa e perguntei, quem é o pai dessa criança? E o homem logo disse, claro, sou eu. Eu perguntei novamente, me diga quem é realmente o pai dessa criança? E eles se olharam, então o homem disse, realmente, quando conheci ela já estava grávida de outro homem, eu decidi assumir ela com a gravidez, tratei ela durante todo o tempo, até o nascimento, eu inclusive registrei o menino no meu nome e ninguém está sabendo que esse menino não é meu filho, todos pensam que é meu filho biológico. Eu falei, mas o menino está sabendo, mas como? Mostrei para ele dizer, eu falei, ele de alguma forma sabe que tem outro pai na história. Eles ficaram muito admirados e perguntaram, o que vamos fazer então nessa situação? Eu falei, não faça nada, espera chegar o dia quando ele vai perguntar, quem é meu pai? Então vocês podem contar toda a história do jeito que aconteceu. E poucos dias depois, numa janta, estavam conversando e o menino olhou para o pai adotivo e disse, quem é meu pai? E o pai então disse, olha, realmente tem uma história. Por que você quer saber? Ele disse, eu estou sabendo que tem outro pai, mas não sei por quê. Eles contaram toda a história, o menino agradeceu por ter recebido ele no coração e continuou sendo um menino feliz na família dele. Mas a criança grava muita coisa na sua memória que nós muitas vezes nem estamos sabendo. O cérebro da criança não é uma tábula rasa, como disse Luke. Luke detalhou a tese da tábula rasa em seu livro Ensaio acerca de entendimento humano em 1690. Para ele, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. Isto é, a mente é inicialmente como uma folha em branco. Eles usavam tábuas com uma pequena cobertura de cera e escreviam nessa cera, então,
E quando já não havia necessidade de preservar documentos, rasparam a cera e a tábua passava a ser uma tábula rasa, onde não tinha nada escrito, passavam nova camada e assim foram usando para os seus registros. Mas a criança não é assim. Ela já nasce com uma certa dose de conhecimento. Experiências pré-natais marcam muito, especialmente através de hormônios e de ruídos que a criança vai ouvir lá no útero materno. Na quarta está a seguinte colocação. Durante a gravidez, a mulher sente tudo com maior intensidade, sejam emoções boas ou ruins. Quando a mãe está feliz, o bebê recebe hormônios como serotonina e endorfina, que são liberados pelo corpo da mãe e chegam até o bebê através do útero. Assim como a felicidade, quando a mãe está nervosa, estressada e com raiva, o corpo libera cortisol e adrenalina, que também chegam até o útero. O bebê não consegue entender o que está acontecendo, contudo, os batimentos do coração se aceleram. Entre a 18ª e a 25ª semana, o aparelho auditivo do bebê está totalmente formado e, como consequência disso, o bebê consegue ouvir o que está acontecendo do lado de fora da barriga, como vozes, ruídos e músicas, e por isso é muito importante conversar com o bebê, como também colocar músicas perto da barriga. Após o nascimento, o bebê se sentirá mais seguro e conseguirá distinguir facilmente a voz da mãe. Isso nos dá uma pequena ideia de como a criança absorve do ambiente onde ela se encontra, já como é que está a situação, está boa ou não está boa, a mãe está feliz ou não está feliz. Num estudo foi colocado, bebês indesejados podem nascer tristes e ter problemas mentais. O médico afirma que uma gravidez não desejada pode gerar uma criança problemática. A pior doença do futuro é a mental. Segundo esse médico, Dr. Laurista, o reconhecimento de que todos os sentidos do bebê já funcionam mesmo antes do nascimento era até então apenas uma suposição que foi comprovada cientificamente. A maneira como a mãe reage à gestação é fundamental para a formação da criança, garante o médico. Por isso, a comunicação com o bebê é muito importante. Se o bebê não for desejado pela mãe, como será essa criança? Será um sobrevivente e não um ser humano. Como ele vai se desenvolver? Questiona o Dr. Laurista Correia Filho. Então, temos aqui algumas informações que são muito importantes. Dr. Raulê de Almeida, ele afirma, os hormônios que a mãe libera, sobretudo os neurotransmissores, passam para o bebê pelo cordão umbilical. Esse médico especialista em desenvolvimento infantil pela Universidade de Brasília. Então, vários fatores vão influenciar. Por exemplo, a questão de preferência pelo sexo do bebê é influenciada pela reação dos pais ao saberem o sexo. Se uma mãe ouve, você vai ter mais uma menina, e ela queria um menino, a reação dela vai ser negativa. E isso pode, no futuro, influenciar a sexualidade da criança. Quando o doutor falou, eu fiquei muito triste, com uma vontade imensa de chorar. Não consegui sentir emoção ou amor, apenas infelicidade. Pedi perdão para Deus, pois já tive a depressão. Tenho medo de sentir ódio dessa criança contra ela, que está passando por um momento difícil com seus familiares e amigos. Então, é muito importante, durante a gravidez, aceitar o que Deus planejou. Deus planejou a vida de cada um e nós não devemos querer ter preferência. A nossa preferência deve ser que a vontade de Deus seja feita em cada novo nascimento. A Bíblia fala sobre a lei de Deus escrita nos seus corações. Romanos 2,15,
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. As verdades básicas da lei moral já estão implantadas no cérebro pelo próprio Deus. E a criança, conforme pesquisas, sabe discernir entre bem e mal, entre certo e errado. A partir de 3 meses de idade, ela já sabe identificar o que é certo e o que é errado. Por isso, é muito importante reforçar essas convicções dentro do cérebro dela. Quando o tratamento é contra o propósito de Deus, por exemplo, vestir uma criança, um menino como sendo menina, ou uma menina como sendo menino, isso vai contra aquilo que está escrito na mente da criança, e a criança pode ter facilmente confusão mental por causa disso. E Waldheimer é um dos exemplos. Ele mesmo conta, um dia sua avó começou a fantasiar que ele queria ser uma menina. Ela ingenuamente confeccionou para o neto um vestido roxo de seda, o qual ele passaria a usar sempre quando a visitasse. E a consequência disso ele foi mais tarde submetido à cirurgia, tentou suicídio e realmente depois fez uma nova cirurgia de resignação do seu sexo quando conheceu Cristo em sua vida. Ele mesmo garante: ninguém pode mudar de sexo. A pessoa pode mutilar o seu corpo, mas não pode mudar de sexo. A criança é para Deus em primeiro lugar, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, se Deus gerou uma criança junto com a mãe com determinado sexo, é porque ele queria dessa forma. E se tudo é para ele, devemos aceitar o que Deus planejou. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Então, se tudo foi criado para Deus, devemos aceitar exatamente aquilo que Deus planejou e não querer mudar ou interferir no plano de Deus para a vida dessa pessoa. Quando há conflitos sobre se a criança era benquista e assim por diante, é muito importante uma conversa franca com o filho ou a filha. E se houve rejeição, é importante confessar isso para o filho: olha, eu te peço perdão porque o meu sentimento era contra aquilo que Deus planejou e eu quero te pedir perdão, eu quero ser exatamente assim como você é. Pedir perdão aos filhos pelos erros cometidos é um sinal de nobreza, de maturidade. É importante a criança saber, mesmo se não foi desejada, que jamais foi abandonada por Deus. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 27, verso 10. E sempre foram amados por Deus. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, verso 3. Todos os detalhes do corpo foram feitos por Deus. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e os formei e também os fiz, diz Isaías 43, verso 7. E por isso é importante lembrar que Deus me fez exatamente como Ele quis. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então é importante lembrar: eu fui feito por Deus com o sexo que Ele queria, da forma como Ele queria, e devo louvar a Deus por isso. Quando o passado incomoda, devemos falar abertamente com as pessoas envolvidas e realmente colocar a nossa confiança inteiramente em Deus, que planejou a nossa vida para a sua honra e glória. Agora, às vezes acontece, ou muitas vezes, que pessoas sofreram muitas injustiças por parte de outras pessoas. Isso também os mantém prisioneiros dos seus maus sentimentos em relação à sua vida
e ao seu passado. Como agir, então, nesse caso? Bom, esse é o nosso tema para o nosso próximo estudo. Muito obrigado por ter assistido hoje e que Deus o abençoe ricamente junto com toda a sua família. Amém.